até o que a gente estava conversando, você mencionou as influências judaicas e tudo mais, e as pessoas elas batem muito na tecla da maçonaria e do judaísmo. Claro, são conhecimentos antigos Sim. que nós temos acesso, inclusive provenientes também do judaísmo, e é lógico, se a pessoa se dedicar a colocar em prática aquilo que ela está aprendendo, não é que ela vai ficar extremamente rica do dia para a noite, mas ela tem uma chance de ter plenitude na vida. E a Sim. plenitude também está envolvida com a prosperidade material. Então, são alguns tópicos, né, que muitas vezes as pessoas não entendem e acham que só o fato de estar ali já tem um magnetismo. Lógico, tem um magnetismo em todo lugar, mas é o que você faz no teu dia a dia. E aí, quando alguém pergunta quanto ganha uma maçom, você pode falar, depende do que ele trabalha aqui no mundo profano, né? Depende qual a profissão dele, o que ele faz. Pode ganhar bem, pode não ganhar. E tem maçons de todos os níveis sociais, né? Então, isso é importante a gente frisar. E aí você comentou sobre a questão de aprendizado, né? Eu tive a satisfação de, na minha iniciação, tá lá, o irmão tá lá, né? O irmão Flávio tá lá, outros irmãos aí, meu padrinho, Bonel, né? Que sempre... E depois passei para o grau de companheiro, você estava lá também. Quando passei para o grau de mestre, você estava lá também. E todas as vezes que eu tenho alguma dúvida, eu recorro ao Flávio, que está aqui, que é uma grande referência. Ele não muito achável nas redes sociais, mas aproveita que ele está aqui, porque é um achado aí para quem quer ter um conhecimento maçônico. E aí eu estava observando o seguinte, todas as vezes que você passa de um grau para o outro, e você vê um trabalho, vê um aprendiz, né? Você vê um aprendiz ali, não tem uma vez que eu não falo, olha, eu não tinha percebido isso. Exatamente. Aprendi um negócio diferente. E às vezes um aprendiz que está há pouco tempo traz algo de uma complexidade para um raciocínio de todo mundo que está ali, que é a chave para que as pessoas não se sintam maiores. Sim. É a humildade que a gente consegue manter observando sempre o aprendiz. Né? É uma coisa que é muito bonito na maçonaria, que a gente começa a trabalhar, como a gente brinca, quer dizer, brinca não, que a gente usa no ritual, a gente começa a trabalhar meio-dia. E o meio-dia significa uma coisa só. A sombra é para cada um, você não cobre ninguém com a sua sombra. Então isso é uma coisa interessante, porque isso mostra a igualdade que a gente trabalha lá. Né? E isso é um desafio. O interessante é assim, a gente tenta trabalhar que as lojas maçônicas tenham uma diversidade dentro dela proporcional ao que existe na comunidade. Né? É interessante ter um advogado, um comerciante, um funcionário público e etc., um policial, um político e assim por diante. Por quê? Porque cada pessoa dessa teve a sua jornada de vida e todo o aprendizado que ela tem, ela está trazendo, que eu falo, que é trazer as suas verdades. Né? E cada verdade de cada pessoa que entra é uma verdade diferente da sua. E é um contexto diferente e enxerga as coisas diferentes. E é isso que é o desafiador. Quando a pessoa vai apresentar um trabalho de um grau simbólico ou filosófico qualquer, ele traz para dentro da comunidade maçônica a visão dele, daquilo tudo que ele aprendeu na vida. Então é muito bonito. A gente até, outra coisa que é bacana na nossa loja, e acho que fizemos isso aí também na Expedicionários, né, na Fraternidade dos Expedicionários, é a pessoa se apresentar na primeira sessão e contar a vida. E é uma coisa que depois você para pensar e falar, eu contei a minha vida inteira aqui para pessoas que eu acabei de conhecer. Né? E é uma coisa que só a maçonaria faz. Você começa a trabalhar, você não vai falar para os funcionários todos, os seus amigos, aquilo que você... Nem para a família, às vezes, você fala exatamente aquilo que você sente. Né? E na maçonaria te dá essa liberdade de você se expor e mostrar aquilo sem ter o risco de ser, vamos dizer assim, utilizarem suas fraquezas contra você. Muito pelo contrário. Né? Às vezes a fraqueza ela é contribuída com as críticas positivas, com a ajuda dos irmãos, porque todo mundo se enxerga ali. Né? É muito bacana isso. E são esses valores que a gente vai percebendo. Às vezes a gente recebe questionamentos. Tem outros podcasts que a gente faz aqui com outros assuntos, e sempre alguém cai no aspecto da maçonaria, né? E aí tem-se a impressão que o maçom ele acaba tendo benefícios por ser maçom.
Mas a grande realidade é que os maçons se ajudam, né? A gente observa isso quando é para ser da forma correta, né? Sim. Regular e tudo mais. O que a gente pode observar é que existe uma ajuda, uma cooperação, se um irmão está mal das pernas, se um irmão precisa de algo, e às vezes uma indicação de uma situação, né? E também se o irmão venha a desencarnar, não esteja mais podendo auxiliar a família. Então, isso tudo faz parte de algo milenar, algo que está também voltado para o milenar. São valores milenares, embora a gente não possa, numa linha do tempo, dizer foi em tal ano ou em tal ano, mas a gente recebe isso também de culturas milenares, né? Sim. O aspecto do apoio a uma comunidade, vamos dizer assim, né? É onde as pessoas se fortalecem e tem um certo diferencial de locais onde as pessoas estão desunidas e brigando. Então, seria, nesse ponto, um diferencial. E é claro que, se continuar dentro dos valores, a coisa vira uma egrégora, né? Mas por falar em egrégora, por falar em topo, por falar em alcançar um nível alto, né, de conhecimentos, e o fatídico grau 33, que nós vemos assim, os maiores absurdos sendo falados sobre o grau 33, né? E às vezes você vê uma pessoa dizendo, você é maçom, mas espera você chegar no grau 33. É lá que você vai ver o que realmente acontece. Quando você chegar lá, você vai se arrepender, não sei o quê. E eu sempre falo, olha, eu não sou grau 33 ainda, conheço vários e ninguém se transformou, cresceu o rabo, chifre, nenhum deles. Continuaram sendo as mesmas pessoas. Não mesmo, pelo menos eu não. Então, esse mito do grau 33 é algo bastante falado, mas se as pessoas soubessem que o número 33 não se relaciona só à maçonaria, daria maior facilidade para as pessoas poderem entender, né? E você perguntou, você mencionou, né, que quando um maçom entra para a maçonaria, ele sempre será maçom. Sim, isso não tem no aspecto jeito energético, né, no aspecto de não ter como voltar atrás de uma coisa que foi iniciada. Mas um maçom pode sair da instituição maçonaria? Sem dúvida. Existem vários, inclusive irmãos de coração que, por razões várias, né? Às vezes mudança de endereço, de cidade, às vezes por não ter financeiramente condições de bancar essa locação. Não é um valor alto, mas às vezes é difícil. O irmão tem dificuldade, por isso que não tem os ricos aí que a gente fala. Por várias razões, por desgosto, por ter que se dedicar mais à família, ele acaba tomando a decisão de sair. E ele sai. Ele é um irmão que a gente chama de irmão adormecido. Ou seja, ele não está ativo dentro de uma loja maçônica. Mas ele não deixa de ser maçom. Ele continua sendo maçom. Só que ele está adormecido. Ele sempre vai ser ajudado. Se ele precisar dos irmãos, os irmãos, em teoria, estão sempre prontos a ajudar, que eu acho que é o conceito de toda a loja maçônica. A gente tem os irmãos adormecidos e vamos nos ajudar entre si. Então, pode sair a qualquer momento. Agora, não dá para desfazer aquilo que já aprendeu. Então, por isso que ele é um maçom pro resto da vida. Independente do grau que o maçom alcança, todos têm em comum a iniciação. Então, vamos lá para o grau 33. O grau 33, ele é vamos dizer assim, um grau, inclusive, que a gente chama de administrativo. Ou seja, para fechar todo o estudo filosófico. E é a mesma coisa que você está no último ano fazendo o TCC de uma faculdade. Você vai entregar um trabalho dentro daquilo que você aprendeu, né? O que acontece que é muito bacana, que eu vejo isso no rito brasileiro. Os outros ritos, eu conheço o rito escocês, na parte filosófica, e talvez um pouco dos capitulares, né? Eu tenho alguns graus capitulares. Mas o que acontece? Você começa na maçonaria do rito brasileiro, você começa no grau 4 como mestre. Mestre de uma filosofia, mestre de outra, mestre. De mestre você passa a ser cavaleiro. Ou seja, você defende aquilo que você... Depois de cavaleiro, você é missionário. Ou seja, você já está completamente comprometido com aquilo que você acredita. Aí depois você se torna guardião. Né? Você vê que parece um crescimento, né? Guardião do conhecimento, guardião. E o grau 33 é o quê? Servidor
da ordem, da pátria e da humanidade. Ele é servidor. Então, esse é o objetivo de você chegar. É aquilo, quando você tem um conhecimento, você tem que passar. É o mais profundo possível, né? O último grau da sofisticação é a simplicidade, né? A simplicidade é sofisticada. Que na realidade, para você ser simples, às vezes você tem que ter conhecimento. Porque a humildade é a mesma coisa. Para você ser humilde, você tem que ter um pouco de conhecimento, não precisa ser, não é estudo. Conhecimento, cultura. Para isso, aí você é humilde. Porque quando você tem dificuldade, você cria barreiras para você mesmo, e isso vira prepotência, vira arrogância, né? Então, quando você não tem nada disso, quer dizer, você tem conhecimento, você se torna simples, humilde. Pelo menos eu acho que é isso. Eu até lembrei de uma piada que um irmão fez, ele falou, para você ser maçom, você não precisa ficar parecendo um cavalo de cigano, né, que o pessoal gosta de colocar. Sim, medalha. Falando, não precisa parecer um cavalo de cigano, você tem que ter a sua ação. O cavalo de cigano foi demais, o cara falar. Se você gostou desse corte, lembre-se de deixar seu like, de se inscrever nesse canal e fortalece nosso canal principal, porque todos os cortes vêm dele. Se inscreve no canal oficial Filhos do Todo e o episódio completo tá aqui na descrição. Fael Molina falando, um grande abraço.